começando mais uma edição do programa Opina Aí. No programa de hoje, iremos abordar o tema da desigualdade social com os professores e sociólogos André Guerreiro e Fabiano Stoiev. Sejam muito bem-vindos. Obrigado, Camila. Obrigado. Bom, para começar, eu vou explicar para vocês mais ou menos a nossa dinâmica aqui. Nós vamos abordar charges tiradas de provas do Enem e de outros vestibulares, e nelas vocês ajudarão a gente a entender melhor o contexto de cada uma delas. Mas antes, eu queria saber a opinião de vocês sobre se vocês poderiam explicar para a gente o que é a desigualdade social. Quem começa? Vai o André, que é sociólogo. Tá. Bem, quando a gente está falando de desigualdade social, primeiro tem uma crítica a esse termo, porque quando a gente fala em desigualdade social, parece que as outras desigualdades não são sociais. Eu acho que caberia melhor o termo desigualdade econômica, quando a gente quer falar de desigualdade social, porque ela é mais focada justamente nessa desigualdade de acesso, tanto de bens quanto de serviços, né? Acesso de oportunidades a esses bens e serviços, né? Então, por isso que eu acho que seria melhor usar o termo de desigualdade econômica do que social, né? Porque as outras desigualdades, desigualdade de gênero, desigualdade de raça, que são desigualdades muito importantes também na nossa sociedade, também são sociais, elas não são naturais, né? Então, o termo desigualdade social acabou se espraiando para toda a sociedade, mas ela diz mais respeito a essa profunda desigualdade econômica que existe na nossa sociedade. Bom, por isso que é bom deixar o André falar antes, né? O sociólogo ele já traz a definição certinha ali, já vai estabelecendo as categorias. Eu sou professor de história e a nossa observação enquanto historiador é como essas desigualdades sociais, né, mas, sobretudo, essa desigualdade econômica também, com esse recorte, né, pensando numa desigualdade econômica, como ela vai se estabelecendo ao longo do tempo, como que ela vai se estruturando numa sociedade como a sociedade brasileira, como é que vai acontecendo essa montagem, né, e essa brutalidade que é a realidade do país, que é de uma profunda desigualdade. Em comparação com qualquer outra parte do mundo, nós temos marcas bem trágicas, que vem da nossa própria história em relação a essa desigualdade. Vocês acreditam que esse assunto devia ser mais debatido pelas pessoas? Olha, é essencial, viu? Acho que a gente falta não apenas debatido, né? Precisamos tomar medidas práticas para a superação dessa desigualdade. E isso é o que a gente espera de todo e qualquer governante que tome medidas para a superação delas. Sem dúvida nenhuma, né? Elas têm que ser debatidas. E para que a gente tenha essas medidas práticas, eu acho que um dos caminhos era que esse debate existisse profundamente nas escolas, né? Mas não é o que a gente vê, por exemplo, quando aparece aí uma reforma do ensino médio que retira, né, essas discussões, sobretudo quando retira aulas de disciplinas fundamentais que poderiam trazer esse debate, né? Parece que há uma tentativa cada vez maior de mascarar essa desigualdade, né? De fazer com que as pessoas acreditem, como disse o Fabiano, essa desigualdade ela tem que ser historicizada, ela não pode ser naturalizada. A gente não pode acreditar que o Brasil é desigual por natureza. Não há uma natureza, há toda uma intencionalidade de classes, né, das classes dominantes, que essa desigualdade permaneça. E é preciso que a gente debata isso de forma franca para superar, né, para ter índices melhores, que realmente os índices brasileiros não são nada bonitinhos, né? A retirada de matérias aconteceu nessa nova reforma do ensino médio, né? Que eu lembro na época que eu estava no ensino médio que a gente fez alguns protestos, mas não resolveu muito a questão. Eu acho que até ela já foi implementada. Foi, já tá com toda uma nova matriz curricular e tal, em que as disciplinas, sobretudo as disciplinas de humanas, foram bastante atacadas, né? Sociologia, por exemplo, era uma disciplina que tinha 2 aulas semanais nos 3 anos e cai para então 6 aulas, né, no total, cai para 2 aulas, né? Ou seja,
Você reduz e todo o recorte do que se discute em sociologia há uma nítida tentativa de retirar o debate de desigualdade social. Houve uma redução mesmo da carga horária de várias disciplinas, né, com essa reforma do ensino médio, e todas, né, toda a área de humana, de certa forma, foi atingida. E vão aparecendo novos componentes curriculares, como eles chamam na reforma, que vêm com uma perspectiva de construção, de pensamento, que é avessa a essa questão desse debate sobre desigualdade, né? Vem na perspectiva do empreendedorismo, de uma comemoração, de um não pensar, mas de um orientar a pessoa a se adaptar, a se submeter às relações sociais tal como estão e não criticá-las. Isso tem sido um problema para nós das ciências humanas. E com tudo isso que vem acontecendo, hoje eu acho que é possível julgar, né, que os estudantes muitas vezes chegam nas provas, no vestibular, no Enem, sem saber interpretar essas charges, né, que a gente vai trabalhar hoje. Sem dúvida, sem dúvida. E se a gente permanecer com esse quadro, muito provavelmente a dificuldade tende a aumentar ainda mais, porque se você não debate, se você não prepara para uma análise cada vez mais crítica, fica muito difícil, né? E como diz o Fabiano, a ideia é justamente que não se tenha isso, né? A ideia é que vem se produzindo indivíduos que aceitem a realidade, que achem que aquela realidade é assim porque é natural e é desse jeito, né? Ou acreditem nesses mitos aí de empreendedorismo, né, da meritocracia, que são falácias que vêm se sustentando num discurso que não tem conexão nenhuma com a realidade, né? Você não tem nenhuma dessas charges. Essas charges nos mostram que falar em meritocracia num país com os níveis de desigualdade que a gente tem é mentiroso, não tem outro termo, é mentiroso. Qual é a importância das charges para vocês? Assim, eu trabalho muito, né, em história, sobretudo, pela capacidade de síntese que uma charge oferece. Ela faz uma apresentação bastante sintética, ela faz um comentário social ou político de uma forma muito resumida, muito sintética, muito direta, assim, né? E ela se torna um elemento, uma fonte histórica extremamente importante para a gente entender uma concepção, uma crítica presente naquele contexto. Obviamente, toda a charge, exatamente por essas características da comunicação que a charge tem, ela tem que ser bastante contextualizada. É muito difícil você entender uma charge quando você não tem o contexto dela. Por isso que é bastante importante, né, o conhecimento histórico, o conhecimento geográfico, o conhecimento social, para você poder contextualizar aquela charge no seu devido lugar. Eu acho que as charges elas têm um poder muito grande de diálogo com uma juventude que é muito visual, né? Que recebe uma hiperinformação, né? Isso faz parte da nossa sociedade contemporânea. As pessoas veem muitas e muitas informações e cada vez mais visuais, né? Então a charge, eu acho que ela ajuda muito para você usar em sala de aula, mas claro, como disse o Fabiano, você tem que sempre provocar uma contextualização para que se entenda por que é que aquela charge diz alguma coisa com, às vezes, uma única imagem, uma única frase. Como é que a gente consegue aprofundar isso, né? Porque eu acho que a charge ela é sempre isso, ela é sempre um start. Ela provoca uma sensação a partir de uma imagem, de uma pequena frase, mas a partir dali você tem um rio para correr aí para entender ela. Bacana. Nós vamos agora, então, para o nosso intervalo. E na volta a gente já vai puxar, né, esse gancho do que a gente está conversando agora e os professores irão reagir e opinar a respeito das charges que nós trouxemos para eles. Estamos de volta com o Opina Aí. Eu sou Camila Gober, estamos aqui com os professores André e Fabiano e agora eles irão opinar a respeito das charges que nós trouxemos para eles, que foram retiradas
do Enem e de outros vestibulares. Vamos lá. Eu vou ler a primeira charge. Muito bem. É um menino e uma menina, né? Eles estão de frente ao que parece uma residência humilde, várias residências humildes, e o menino fala: se você chamar aquilo de prédio, então eu tenho um apartamento e sou da classe média alta. Como vocês podem observar. Querem fazer algum comentário? Essa charge aqui, ela traz bem um contexto ali dos anos 2010, ali, né? Em particular, né? Os últimos governos Lula e governo Dilma, porque é uma referência no começo ali que diz classe média dominante no país, avalia Manteiga. Manteiga era o ministro da Economia no governo Dilma. E havia um debate na época, e que também se faz presente, né, de uma nova classe média, né, de um setor da classe D e E que teria, mediante políticas públicas daqueles governos, ascendido a uma classe C, e isso a transformaria numa classe média. E se realmente esse termo classe média seria apropriado a essa parcela da população. Podemos dizer que a desigualdade social se fundamenta na habitação? Olha, eu não diria que se fundamenta, né, mas eu diria que é uma das características da desigualdade, um acesso muito precário à habitação, né? Eu acho que, como disse o Fabiano aqui, nessa charge, né, ela remete àquela ideia que surgiu nesses governos petistas de uma nova classe média, que seria aquela classe média que teria acesso a bens de consumo que até anteriormente não tinham, né? E bens de consumo que vem trazer até uma aversão da classe dominante, né? Visto até por aquele comentário do ministro da Economia aqui do Bolsonaro, que se indigna com a possibilidade de empregadas domésticas irem para a Disney, né? Então, essa ideia de que uma parcela da população que não tinha acesso a bens de consumo e passa a acessar, surge então com essa ideia dessa nova classe média, né? E quando o menino aponta, né, para aquelas residências muito precárias e fala, olha, se você considera isso como um apartamento, então sim, eu sou da classe média. É justamente para deslocar, né, esse olhar. Será que a gente está falando realmente de uma classe média? Então, quer dizer, por você acessar um direito que era básico, que é um direito social que está garantido na Constituição, mas de forma tão precária, isso já te coloca numa classe média, né? Eu acho que é aí que é o potencial das charges, porque ela pode fazer essa provocação com uma simples frase, com uma simples imagem, né? E daí você pode ter bastante discussão. E tem um tema importante que essa charge traz, e na sequência ali a outra também vai vir nesse sentido. Quando a gente fala de desigualdade econômica, a gente está se referindo a duas coisas importantes aqui: renda e propriedade. Porque, às vezes, como o caso das políticas desse período, houve um processo de distribuição de renda. Não podemos dizer que não houve. Sim. Esse processo de distribuição de renda permitiu que alguns setores, né, da população pudesse adquirir produtos, pudesse consumir, o que deu a sensação de que era uma nova classe média. Agora, a propriedade não foi distribuída. E propriedade tanto urbana quanto rural. E a concentração da propriedade no país é ainda mais brutal do que a própria concentração da renda, que já é um absurdo, mas a concentração da propriedade é ainda maior. Então, você tem essa contradição de pessoas que podem consumir, mas, no entanto, a condição delas de ter uma propriedade, de ter uma casa, é muito limitada, extremamente limitada. E, no Brasil, é de uma brutalidade, uma selvageria a questão da propriedade urbana e da propriedade rural muito grande, assim, né? A situação em que nos encontramos. Nós temos favelas e a gente naturaliza isso, porque a gente acredita que em todo mundo há esse tipo de moradia. E sabemos que não. Ela é parte de uma realidade brasileira, de outros países também, mas ela não é generalizada.
outros lugares, a distribuição da propriedade é muito melhor do que os índices brasileiros. Sim, e a segunda charge, né, eu acho que ela segue a mesma linha, como vocês podem ver, né? Um menino conversando com o pai, numa casa simples, falando: pai, eu quero morar naquele mundo, apontando, né, pelos prédios de grande aquisição. As crianças, elas demoram mais para entender a que mundo pertence, sim, né? E eu acho que essa charge está mostrando exatamente isso. Eu acho que essa charge ela tem dois pontos muito interessantes, né? Um é esse olhar, né, de eu quero morar naquele outro mundo, né? Porque você reconhece que é um outro mundo que tem condições melhores do que o que você tem, né? E é bem isso, a criança ainda não consegue entender, porque para ela ainda não deu tempo dela ser socializada para naturalizar. Então ela está reconhecendo que tem algo de errado. Por que ela está num local que é tão diferente, que tem condições tão piores quanto um outro? Por que ela não pode estar naquele, né? E lembrando que quando a gente fala de habitação, né, não é só, como disse o Fabiano, a questão dessa propriedade, mas qual é o tipo dessa propriedade, né? A habitação tem a ver com várias outras políticas, por exemplo, com a política de saneamento, né? Muitas vezes, quando a gente fala nas favelas, a gente fala também da precariedade, justamente dessas outras políticas também, do acesso a saneamento. A última pesquisa que eu vi, a gente não tem nem 50% das habitações brasileiras que têm acesso a saneamento. E quando a gente fala em saneamento, a gente fala saneamento básico, porque é básico, tinha que ter básico, né? Eu acho que o outro ponto dessa charge é o quanto o capitalismo vende sonhos, né? Eu sempre falo isso para os alunos, eu falo, o capitalismo vende tudo, mas o que ele melhor vende é o sonho, porque ele faz as pessoas acreditarem que elas vão poder superar, porque elas vão se esforçar, porque vem dentro da ideologia capitalista essa ideia da meritocracia. Não, se eu me esforçar, eu vou conseguir superar. E você não consegue compreender que há uma estrutura que não vai deixar você superar, né? Então, eu acho que essa charge é potente por isso, porque ela pode nos mostrar várias outras coisas aí. É um mundo que não é só mesmo da moradia, né? Isso. É do saneamento básico, é do acesso à educação, é do acesso à diversão, é do acesso ao lazer. Uma colega nossa que fez uma pesquisa em sociologia, também bastante interessante, ela vai destacar esse ponto, por exemplo, na questão das mulheres, né? Enquanto mulheres que vivem em periferia, a dificuldade enorme que elas têm de ter qualquer acesso a um bem cultural por conta das condições do lugar em que ela mora, porque elas dependem exclusivamente do transporte público para se deslocarem pela cidade, porque não tem outro meio de locomoção. E por serem mulheres, né, a situação do machismo, da fragilização mesmo, né, da possibilidade da mulher se deslocar sem sofrer assédios, são muito limitadas. E o quanto isso limita aquele universo, né, aquele mundo. E você, de fato, tem isso. Você tem a criação de mundos, né, dentro do país, né? O Brasil... o Brasil tem realidades que, ao mesmo tempo, colocam parte da população brasileira com um modo de vida comparável a um país europeu e, ao mesmo tempo, você tem parcelas enormes da população vivendo em condições de miséria, de pobreza muito grandes. Então, isso se desenha espacialmente. E não é só a questão da moradia, né? O conjunto todo que isso envolve. Sim, e a terceira charge, né, ela já puxa também para essa questão da educação. Ela não tem nenhuma fala, mas mostra a diferença, né? Eu acho que ela já representa o período pandêmico e as diferenças, né? Enquanto um menino tem todo o conforto e lazer para fazer atividades em casa, com poucas dificuldades, o outro menino, ele, né, sofrendo mais. Provavelmente entra aquela questão do sem acesso à internet, Isso. sem um aparelho bom o suficiente para que ele possa aprender na mesma qualidade que ele aprendia numa sala de aula. Eu acho que a opinião de vocês, professores, podia nos dizer até o que foi essa pandemia para essas crianças e, principalmente, o que a gente pode esperar dessa educação que elas tiveram, né, para o futuro delas. Para nós, ela foi bem expressiva, né? Essa desigualdade
ela se desenha muito na pandemia, porque as aulas foram para o modo remoto, mas aí a gente descobre que boa parte dos estudantes não tem acesso a um celular, ou quando tem acesso a um celular, não tem acesso a uma rede de internet. E às vezes é o único celular que a família inteira tem, é compartilhada por todos. E o quanto isso foi bastante impactante na questão da evasão escolar. Nós tivemos mesmo, durante a pandemia, índices significativos de evasão escolar, e que comprometem, em medida, né, pelo menos naqueles anos ali, também não é aquela coisa assim que o pessoal fala, comprometeu para sempre gerações, não é esse exagero. Nós somos educadores, sabemos que um processo educativo você supera esses anos ou esse período de tempo que foi um lapso no desenvolvimento da criança, do adolescente. Foi mais um recesso, assim, né? Um atraso. Isso, um atraso, tá? Pode ser superado. Mas ela foi muito mais intensa, obviamente, nas pessoas que não, nessa parte da população da renda mais baixa, que sofre esses efeitos da desigualdade brasileira. Isso. Eu acho que a pandemia, ela não é que essas desigualdades não existissem, mas a pandemia parece que ela escancara, né? Se existia alguma tentativa de mascarar que existiam desigualdades de oportunidades, de condições, inclusive para estudar, a pandemia mostrou para quem quisesse ver, né? Só quem não queria ver que poderia insistir que não, todo mundo tinha as mesmas condições, porque era exatamente isso. A gente teve vários casos de estudantes que não tinham acesso nem ao celular e tal, e mesmo quem tinha o celular, mesmo quem tinha acesso a uma rede privada de internet, ainda assim, por exemplo, como é que você pede para esse aluno fazer um trabalho no Word, escrevendo no celular, né? Há toda uma necessidade de você ter que se readaptar e entender que essa realidade impacta, né? E é claro que isso vai aumentar ainda mais as desigualdades, porque os alunos que são das classes dominantes, muito provavelmente tinham o seu laptop e tal, e isso já é um material usado há muito tempo, então é muito mais fácil fazer isso, né? Eu percebi isso não só na educação básica, até na educação superior. Alunos das universidades também, Certeza. não são todos os alunos que têm um computador para fazer o seu trabalho em casa e tal. E como é que isso vai ser superado, né? Então, eu acho que a pandemia nos mostrou de forma muito cruel o quanto a desigualdade ela estava presente ali no dia a dia, e o quanto a gente precisa fazer algo por ela, porque não dá para insistir que não, né, nessa besteira de meritocracia e tal, as pessoas têm que se esforçar, porque muito pelo contrário, né? Eu acho que o estudante das classes baixas se esforça 10 vezes mais do que o estudante da elite, né? Eu sempre brinco que o aluno da elite passou em medicina, fez mais que a obrigação, deveria passar mesmo, não teve, nunca teve que se esforçar em nada, nunca teve que nem arrumar o próprio quarto, né? Enquanto você educação de primeiro mundo, né? Exatamente. Teve acesso a bens culturais, leu sempre desde criança, pôde viajar, enquanto muitos alunos, eu já tive muitos alunos que só foram ao cinema no ensino médio porque a escola levou, sabe? Se isso não mostra o quanto a gente tem um fosso, né, entre as classes, não é o que mostre, né? Por isso que eu digo, a gente não pode naturalizar, a gente precisa reconhecer que isso existe, que isso é fruto de interesses de classes. E o interessante das charges também é lembrar, por exemplo, a importância que políticas de cotas têm na superação dessas desigualdades econômicas e que afetam a educação particularmente. Porque através das cotas, as cotas, por exemplo, elas não suspendem a meritocracia como as pessoas imaginam. Não, elas mantêm porque não há vagas para todos. Há um limite para você entrar no ensino superior. E esse limite é estreito, inclusive, no Brasil, porque nós temos uma parcela muito pequena da população acessando, de fato, o ensino superior.
Mas torna mais igual a competição. Pelo menos você, em determinadas faixas, né, de renda, de consumo, você estabelece uma competição entre os alunos da escola pública e entre os alunos da escola privada. Isso. E você consegue dar um acesso bastante limitado, obviamente, é limitado, mas ela ajuda, pelo menos, a diminuir um pouco essa desigualdade, que seria ainda mais intensa, né, não fosse políticas de cotas. Então, foi isso, pessoal. Estamos encerrando por hoje. Quero agradecer novamente a presença de vocês. Foi muito especial. Tenho certeza que esse bate-papo foi de muito aprendizado para todo mundo aqui. E até o próximo programa. A gente se vê no próximo Opina Aí.